Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo estudo, a segunda leitura dos Evangelhos, da nossa jornada dos Evangelhos. Hoje iremos ler Marcos capítulo 2, capítulo 3. Lemos semana passada Marcos capítulo 1 e hoje nós iremos aprender o que o Evangelho de Marcos está nos dizendo, está nos passando no capítulo 2 e no capítulo 3. Bom, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, se você quiser fazer alguma anotação, e vamos começar. Esse é o canal Stop Now. Bem, eu já estou com meu óculos, minha caneta e iremos começar agora. Marcos capítulo 2, verso 1. E novamente ele entrou em Cafarnaum. Depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram de todo modo, que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por quatro pessoas. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado de onde ele estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado para o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filhos, teus pecados estão perdoados. Aqui nós lemos do verso 1 ao verso 5. Antes de continuar o verso 6, eu quero dizer a você que a gente leu o capítulo 1 e o que aprendemos no capítulo 1, para a gente entender o capítulo 2. No capítulo 1 é dito que Jesus, ele vai a Cafarnaum pela primeira vez, e ele, entrando em Cafarnaum, expulsa um espírito imundo e que estava na sinagoga. Depois que ele faz esse grande milagre, ele vai para a casa de Pedro. E lá ele cura a sogra de Pedro, no que diz o capítulo 1 do livro de Marcos, nos versos 30, que diz que a mãe da mulher de Pedro estava lá doente, e ele trisca, ele pega na mão dela e ela é curada. E juntando esses dois versos, esses dois milagres lá em Cafarnaum, a gente lendo aqui o capítulo 2, os primeiros 5 versos do capítulo 2, que diz que ele novamente entrando em Cafarnaum, novamente ele volta para a cidade que ele já tinha feito milagres, que está no capítulo 1. No capítulo 2 ele fala, novamente entrando, ele está agora numa casa, provavelmente era a casa de novo, era a casa de Pedro. Provavelmente era a casa de Pedro, porque quando ele sai da sinagoga de Cafarnaum, ele vai para a casa de Pedro. E provavelmente ele está lá de novo, na casa de Pedro. E provavelmente essa cura de 4 pessoas levando o paralítico e desteando a casa
é na casa de Pedro. Eu não sei se vocês já ouviram isso, alguém falar sobre isso, mas só a gente lendo o texto aqui, de carreirinha, os evangelhos, a gente chega a essa conclusão, porque a concordância é essa, as evidências é essa. Voltando, verso 6, diz... O verso 5, Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. No verso 6 diz, mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações, porque fala esse homem blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse, por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo a ti, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente, olha, lemos no capítulo 1, semana passada, esse nome imediatamente, que aparece várias vezes, que no grego esse nome imediatamente é um nome chamado, que significa Eltos. E já lemos muito no capítulo 1 e já lemos já aqui umas 3, 4 vezes, só no capítulo 2, nesses versinhos. Então, só para tirar a dúvida de vocês, o nome imediatamente, ele aparece mais de 40 vezes só no livro de Marcos, tá? Então vamos lá, imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos os paralíticos. Aquele homem que chegou por intermédio de ajuda de 4 pessoas com fé. Porque no texto diz que Deus se maravilhou com a fé deles, dos 4, não só do paralítico, mas também dos que estavam carregando. E aí ele chega daquela forma humilhada, de uma forma que ninguém nem quer sair do meio para entrar na casa de Pedro ali. For um jeito, meu amigo, fazer o que ninguém fez até ainda. Tu quer ser curado? Vamos lá por cima da casa. Para quem não sabe, as casas eram feitas de umas madeirinhas e barros em cima. Madeirinhas e barros em cima, esse que era o telhado, tá? Então, literalmente, eles escavaram o barro ali, escavaram até chegar a Jesus, até, levar, abrir um buraco e levar o paralítico até Cristo. Cristo ficou maravilhado. E agora ele sai com o peito erguido e anda e vai andando agora, sem precisar de ninguém, e ainda fazendo o que Cristo levasse o nome do seu Pai e fazer que o seu nome também, fazer que as pessoas saibam que o seu nome, ele também tem autoridade pelo seu Pai. Porque ele diz, olha, o que seja mais fácil, é perdoar pecados ou fazer isso aqui, curar ele? Se vocês só acreditam em curas, depois, olha, tá, meu filho, você está curado. Mas se você morresse hoje, você estava perdoado e entraria no reino dos céus, mas por causa da incredulidade deles,
E também porque você quer sair andando, você sai andando agora. Vamos lá, ande. Em outras palavras, é isso que aconteceu nessa passagem. De modo que todos maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. O verso 13: e ele saiu dali, do meio da grande multidão, outra vez à beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele ensinava. E quando ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na acolhedoria. E disse-lhe: segue-me, Levi. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, na casa de quem? Concordância de texto. Casa de Levi, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles os seguiam. E quando os escribas e fariseus disseram aos seus discípulos: porque ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Levi aqui é o apóstolo Mateus, que tem o evangelho segundo Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos, que fala da genealogia de Cristo, de José até chegar a José, né? Sendo descendente de Davi. É no Mateus, esse publicano, esse ladrão, que Jesus pegou e chamou para ser seu discípulo, ser seu apóstolo. É esse ladrão que a sociedade tinha nojo, e que Jesus foi lá e disse: segue-me, filhinho, e ele foi. Esse ladrão, esse pecador mesmo, que quando ouviu segue-me, quando ele ouve essas palavras, ele levanta e sai para seguir Jesus, e ainda chama Jesus para sua casa e faz um banquetaço, chamando todos os seus amigos publicanos, como está dizendo aqui, todos os seus amigos pecadores, para fazerem ouvir de Jesus e fazerem que eles, eu não sei se você já ouviu isso, mas para fazer que eles, nesse jantar, nesse almoço, que eles se arrependam e sigam também Jesus. O objetivo desse almoço, o jantar, como está dizendo aqui, reclinou-se, verso 15, aconteceu que quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, no capítulo de Mateus, que é esse Levi aqui, diz que Jesus fez um almoço para Jesus. E nessa comida, nesse banquete, ele chama os seus amigos publicanos e os seus amigos pecadores, mas não chamam não para dizer assim: olha, estamos sentando aqui com Jesus? Não, ele diz, aqui ele chama para eles também ouvirem da verdade que é Cristo. E o objetivo agora já convertido pelo poder de Deus, do seu Espírito. Agora ele convertido, ele chama pessoas, os seus amigos mais íntimos ali, os pecadores, porque ele era um ladrão pecador, ele chama esses pecadores também
para se converter a Jesus. E aí os fariseus, não entendendo aquela maravilha de muitos pecadores, muitos publicanos, muitos ladrões, e Jesus no meio, comendo, ensinando e falando, eles sem entenderem isso começam a falar: meu Deus do céu, esse homem está doido, está comendo com o pecador, está ensinando o pecador, não pode falar das escrituras para os pecadores. E por que eu sei que ele está ensinando a verdade, ensinando o evangelho para os publicanos e pecadores ali nesse almoço de Levi, na casa de Levi? Porque ele mesmo diz aqui: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas para os pecadores. Vamos para o verso e continuar agora no verso 18 do capítulo 2. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram-lhe: porque jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus não jejuam? E respondeu Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro dos odres novos. Tá aqui falando sobre a continuação ali daquele murmurinho ali do almoço da casa de Levi. E aí os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram: porque jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus não jejuam. Como eu vou jejuar se eu estou numa festa de casamento e eu estou aqui, o noivo, muito amigo meu, me tem uma consideração danada, me convida, me faz um gasto danado, matando um boi, matando um cordeiro, matando não sei o que, e dando comida para as pessoas, e eu vou lá e eu não bebo do vinho dele, eu não como da comida dele e ainda saio mal. Isso aí é uma coisa que faça? Não, isso é errado. Primeiro, se eu aceitei porque eu gosto dele, e se ele me chamou porque ele gosta de mim, e se eu estou alegre, eu bebo e como com ele, porque é uma falta até de ética, vamos dizer assim. Até uma falta de ética, tá no lugar, tá no jantar, tá no noivado, no casamento, e você não participar. Tá? É como se alguém chamasse para o aniversário do filho e você vai para o aniversário do filho dessa pessoa, sua amiga, e você não levar um presente para a criança. Meu Deus do céu, o que é isso? Continuando, e eu não vou nem falar sobre as vestes novas, as odres e as vestes e sobre isso, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? E aconteceu, verso 23, que ele passou entre os campos de trigo.
no dia do Shabá, e os discípulos começaram, enquanto eles iam arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: ver, porque eles estão fazendo no dia de sábado o que não é lícito. Aí Jesus viu aquilo ali e disse: nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e estava faminto? Ele e os que estavam, como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com eles estavam, e disse: o Shabá foi feito para o homem, e não o homem para o Shabá. Shabá é sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Sobre o sábado, vamos fazer um vídeo específico. Mas aqui é Jesus ensinando como os judeus teriam que guardar o sábado. Não só os judeus, mas como todos os discípulos de Cristo têm que guardar o sábado. Não é por um fardo. Só falando um pouquinho sobre o sábado, sobre essa passagem, a passagem que Jesus fala aqui, como diz aqui no texto, como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, isso aqui, Jesus está falando o que ocorreu lá em 1 Samuel capítulo 21, do verso 1 a 6. Isso aqui, essa história se encontra em 1 Samuel capítulo 21 a 6. Tá? A concordância, se quiser anotar aí. O que eu quero dizer sobre o sábado é que o sábado não é para ser um fardo, é para ser um dia de descanso. Como Jesus ensinou. Que nós temos que descansar no sábado, porque o sábado foi feito para nós. Para nós descansar. Não nós adorar o sábado, ou fazer coisas no sábado, ou que perder salvação por causa do sábado. Não tem isso escrito. Mas iremos sim falar sobre o sábado, outro vídeo, tá? O vídeo não ficar grande demais. Agora o capítulo 3, tá? Esse vídeo já vai ficar um pouco grande, mas é isso. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do sábado. Novamente aqui a questão do sábado, tá? Acabou o capítulo 2 falando sobre o sábado, os fariseus acusando ele por causa do sábado. E começa o capítulo agora 3, acabando o capítulo 2 falando do sábado e começando o capítulo 3 por causa do sábado. E aqui fala de novo por causa do sábado assim. E observando eles, capítulo 2, no capítulo 3, verso 2. E eles observavam se curaria no sábado, para poder acusá-lo. Estavam já planejando acusá-lo. E disse, por que ele estava planejando acusá-lo? É a concordância bíblica, porque ele já tinha feito o quê? Ele já tinha o quê? Ele já tinha passado com seus discípulos e pegado espigas de milho no dia de sábado. Agora eles seus discípulos comem, e agora vão para a sinagoga, continuando o que aconteceu ali, continuando depois que ele pegou as espigas e fala do que Davi fez. Eles não entenderam que o sábado é feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eles não entenderam isso e agora querem novamente. No mesmo dia eu acho que aconteceu isso.
acho que no mesmo dia, porque ele diz aqui, o capítulo 3, verso 1, e ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos secas. Isso aqui é a cura da mão do homem, o homem da mão ressequida. A cura da mão do homem, a cura do homem da mão seca. E eles observavam se ele curaria no sábado para poder acusá-lo. E disse-lhe ao homem que tinha a mão seca. Jesus pega, vê o homem que tem a mão seca e diz a ele: fique de pé. É lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Uma pergunta Jesus fez aqui. Filhinho, ei você, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar a vida ou matar no sábado? E todos ali que estavam tentando acusar Jesus, porém se calaram. E olhando ao redor com ira. Lê de novo, verso 5. E Jesus, olhando ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E a ele estendeu a sua mão. Foi completamente restaurada como a outra. E ali aconteceu um dos maiores milagres que já foi feito em uma sinagoga. Ali aconteceu um dos maiores milagres. E os fariseus, verso 6, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. O que é bem interessante no verso 1 até o verso 6, que fala da cura do homem da mão seca, é importante notar que no verso 5 que Jesus ficou irado. Jesus teve ira. E esse nome ira, se você pesquisar no grego, é uma palavra chamada osh. Osh, vou colocar aqui para vocês. E é de raiva mesmo, significa raiva. Jesus teve raiva daqueles ali. E ao mesmo tempo teve tristeza por causa de quê? Por causa da dureza do coração deles. Então, se você quer deixar Jesus com ira, você quer deixar Jesus com raiva, se você quer deixar Jesus triste, tem um coração duro. Tem um coração duro. A dureza do seu coração deixa Jesus irado. Deixa Jesus triste. Porque essa dureza do teu coração te afasta de Jesus. Porque isso é o pecado. A dureza do coração do homem é o pecado. E esses versos do 1 ao verso 6 da cura da mão ressequida é isso. Eles estavam tanto em pecado que queriam agora acusar Jesus. Mas Jesus falou, olha, é lícito fazer o bem ou fazer o mal, matar ou dar vida no sábado. Eles se calaram, porque eles sabem que era o certo é dar vida. Porque se eles falassem morte, meu amigo, eles já teriam blasfemado e já teriam pecado 2 leis da Torá, 2 leis dos 10 mandamentos, que é não assassinarás e guardar o dia de sábado. Cara, isso aí, a gente lendo o capítulo 3, a gente chega a uma conclusão aqui nos versos 1 ao verso 6, que tudo que Jesus fez aqui é para chegar ao homem e ensinar a pureza de Deus.
de como guardar o sábado, de como se portar com pessoas que tinham e que têm uma doença. E a outra coisa interessante é no verso 6 que diz: e os fariseus saindo dali tomaram logo conselho com os herodianos. Gente, eu nunca vi ninguém falando sobre isso do verso 6, capítulo 3 de Marcos. Quando diz que os fariseus foram ao encontro com os herodianos. Cara, você sabe quem eram os herodianos? Os herodianos eram judeus do partido político de Herodes. E como eram judeus, porque nasceram ali em Israel, mas eram do partido político de Herodes, que tinham costumes totalmente contra a lei, a Torá, a lei dos profetas, a lei de Moisés. Então os herodianos eram do partido político de Herodes, são os babões, né, ali, né? Era do partido político de Herodes, por isso são chamados herodianos. Então tinha uma guerra entre herodianos e fariseus, porque os fariseus, eles tinham a Torá acima de tudo, a Mikvah acima de tudo, as leis dos profetas acima de tudo, então não tem como eles se juntar. Mas aqui no texto diz que os fariseus foram até os herodianos e tomaram logo conselho com os herodianos contra Jesus, como eles poderiam destruir. Então eles se juntaram para agora destruir Jesus. Por quê? Porque Jesus ali começava a ser uma pedra de tropeço, tanto para o presidente ali da Judéia, que era Herodes, quanto para os chefes fariseus e saduceus, dos eclesiásticos. Então juntou poder político e poder, aqui se juntam. O verso 6 diz que se juntam poder político e poder religioso para acabar, para matar Jesus. Tá? Então, o trama da morte de Jesus é um entrelaço entre poder político e religioso. Continuando, o verso 7 diz: mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e do outro lado do Jordão e os de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando por causa da multidão, para que não apertasse, porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E eles repreendiam fortemente para que não o dessem a conhecer. Resumindo pouco sobre esses versos aqui quer dizer que Jesus, ele estava pregando e onde Jesus ia tinha muita multidão e ele era impressado, ele era agarrado, ele era, sabe, e era muita gente envolvida, era gente que estava com o espírito imundo, era gente que estava doente, era gente que estava com todo tipo de coisa ali que ele ia ver Jesus para ser curado, para ser exorcizado e para ser melhor para todos e para Jesus também, para não ser esmagado pela grande multidão. Ele disse para os seus discípulos: olha, consegue um barquinho? O que está dizendo aqui nos versos, do verso 7 ao verso 12, consegue um barquinho para quando
chegasse a multidão, eu me afastar um pouco e ir lá para as margens do rio para ecoar minha voz para todo mundo ouvir, para ecoar para todo mundo ouvir. É isso que o texto diz aqui. E que muitas pessoas já me perguntaram sobre isso aqui e nunca entenderam isso aqui, é isso. Quando ele diz aqui no verso 9, e ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho, o esperando por causa da multidão, para que não apertasse, porque ele tinha curado a muitos. E de modo que todos que padeciam de algum mal pressionavam e tocavam. Então era para... Porque assim, quando você está no rio, você fica afastado por causa da água, e ele falava, e Jesus curava só pela voz. Ele exorcizava só pela voz, não precisava triscar em ninguém, tá? Como como está escrito em vários milagres de Jesus, né? Que Jesus só falando curou. O que acontece? Aqui Jesus ele estava muito apressado, as pessoas estavam apressando muito e era muita gente de todo canto. Então ele fala assim para ecoar melhor sua voz. Tipo assim, para ele falar e todo mundo escutar, tá? E também para não se apertar, né? Verso 13, a escolha dos 12 apóstolos. E subiu ao monte e chamou a si os que ele queria e vieram a ele. E ele ordenou. Lembra que ele estava querendo um barquinho para quê? Para sair da multidão e ali sair melhor a voz para todo mundo escutar. Como não tinha um barquinho, ele subiu, tá? Dá a entender isso, que ele subiu no monte e chamou a si os que ele queria e vieram a ele. E ele ordenou 12, para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar para pregar e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. São eles. Verso 16. Simão, a quem pôs o sobrenome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges. Tá, o que quer dizer isso aqui? Quando eu digo, no verso 16 diz Simão, a quem ele pôs o sobrenome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e fala aqui irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, quer dizer filho do trovão. Em outras passagens vai dizer assim, filhos do trovão. Tá? Filhos do trovão. Boanerges quer dizer que eles eram zangados. Tá? Boanerges, que significa filhos do trovão, quer dizer que eles eram raivados, zangados. 880, tá? E para quem pensa que Pedro era assim, quem era assim era Tiago e João, tá? O discípulo amado era assim. E André, e Filipe, Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Cariotes, que também o traiu. E eles entraram em uma casa. Tá. Olha, uma coisa bem interessante que no capítulo, em Marcos fala assim, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Esse Tadeu é o Judas, tá? Judas Tadeu, que é irmão de Tiago, filho de Alfeu, tá? Tomé é muito conhecido porque não viu Jesus, não estava quando Jesus apareceu aos seus amigos discípulos, depois que ele ressuscitou, e depois Jesus aparece para ele de novo e dá as mãos para ele tocar, e não só para ele, para todos tocarem, né? Pede um peixe, que está escrito lá no livro de Lucas, tá? Filipe é um grande evangelista, André, irmão de Pedro,
Esse Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, já falei, irmão Simão Cananita, não aparece mais falando sobre Simão, e Judas Iscariotes, tá? O verso 20, continuando. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer. Cara, e é multidão para lá e multidão para cá, tá? E quando seus amigos ouviram isto, saíram para prender, porque eles diziam, ele está fora de si. Os versos 20 e 21, eu quero que vocês entendam uma coisa bem interessante. Quando diz aqui, e a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para prender Jesus, porque eles diziam, ele está louco, ele está fora de si. Verso 20 e 21, capítulo 3. O que quer dizer isso aqui? Tá? O que quer dizer isso aqui? Bom, quer dizer, o verso 20 e 21 quer dizer que nas concordâncias, pelo que a gente já leu, tá? As concordâncias, pelo que a gente já leu, parece aqui para mim, que várias vezes dizendo que primeiro ele pede um barco, porque era muita gente. Depois ele vai para a montanha chamar os 12 apóstolos, porque era muita gente embaixo, ele queria uma coisa reservada só com os 12. Aí depois ele desce, e aí é mais gente, mais gente. E os versos que a gente leu lá, que ele pede barquinho, diz que ele era expressado, era gente demais, era gente dali, era gente daqui, era gente de Dumeia, e era gente de não sei da onde. E muita gente que aqui nos versos 20 e 21 diz que ele nem se lembrava de comer, ele nem comia. Então assim ele ia ficar doente. E quando diz aqui, eu estou lendo pela Bíblia King James, tá? A Bíblia King James diz assim, nos versos 21. E quando seus amigos ouviram, amigos aqui está mal traduzido. Tem muitas Bíblias que fala que aqui não é amigos, aqui é família, é a família de Jesus. A palavra que aparece aqui é uma palavra chamada pá, ou vá, quer dizer parentes, tá? Então era a família de Jesus, tá? Aqui. Tá, ok? Então a família de Jesus estava preocupada com Jesus. Por que eles estavam preocupados com Jesus? Porque Jesus não estava tendo tempo nem de fazer, nem de comer, nem de fazer nada. E quando a família da gente fica preocupada assim, elas vai até a gente e diz, olha cara, calma, fala aí, calma, se aquieta. Tá ficando doido? Como está dizendo aqui as últimas palavras do verso 21. Ele está fora de si. Em outras palavras, está dizendo, ele está ficando louco. Porque não está comendo, está só fazendo milagres, só pregando. E isso quer dizer, pessoal, que nem a sua família vai te entender quando tu está falando de Deus. Nem a tua família vai entender quando tu está no Evangelho, quando tu está pregando, quando tu está falando do Pai, quando tu está falando do Eterno. E isso quer dizer que quando Jesus diz que aqui diz que os parentes vão lá porque Jesus não estava comendo e chamam eles de louco, diz que ele está fora de si, é porque nem seus parentes, nem sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos, nem seus primos, ninguém, nem amigos próximos, ninguém vai entender você. Porque você está na graça e você está com Cristo. E quem está com Cristo para esse mundo é louco. Tá? Continuando aqui o verso 22. E os escribas tinham descido de Jerusalém, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus diz, né? Por que Jesus diz aqui? Porque Jesus, ele não gostou dessa palavra. Ele não gostou das palavras que eles falaram.
dizendo que ele expulsava os demônios, fazia esses milagres que ele estava fazendo por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus não gostou e repreendeu eles, e no verso 23 diz: como pode Satanás expulsar Satanás? Verso 24: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados. Os filhos dos homens e blasfêmias com que tiverem blasfemados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Sagrado nunca terá perdão, mas terá em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam: ele tem espírito imundo. Tá, aqui é aquela parte que diz aqui que ninguém vai ser salvo se blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem perdão, tá? O que é a blasfêmia do Espírito Santo? O texto aqui é autoexplicativo. Não sei o que o teu pastor já te explicou, não sei o que tu já aprendeu por aí, mas blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir o que é de Jesus a Satanás. Como o texto diz. Jesus estava fazendo milagres, estava fazendo tudo, exorcizando, fazendo tudo, expulsando demônios, fazendo tudo, curando tudo. E aí vem uns safados chamados fariseus, uns safados chamados pastores da época ali, eclesiastes da época ali, dizer que Jesus estava expulsando demônios, dizer que Jesus estava fazendo milagres, mas não em nome de Deus, mas sim em nome de Satanás. Rapaz, Jesus não gostou disso não. E disse: olha, tudo que vocês falam contra mim, ó, tem perdão, tá? Mas atribuir esses milagres, atribuir esses exorcismos, essas maravilhas, essas graças que eu estou fazendo por intermédio de meu Pai, que me usa para fazer isso, atribuir isso que é do meu Pai a demônio, isso não tem perdão. Isso não tem perdão. Isso é um pecado imperdoável, porque você não está pecando contra mim, você está pecando contra o meu Pai. Está pecando contra Deus. E se lembre, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se lembre, não blasfemais o nome de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não falais o nome de Deus em vão. E aqui é uma falácia de Deus em vão. Falar que o que é sagrado é de Satanás é como se falar o nome de Deus em vão. É atribuir ao inimigo do ser humano uma coisa que não é dele, é de Deus. Não é simplesmente dizer assim: olha, Jesus vai fazer isso, vai tomar naquilo, Deus vai tomar naquilo, fazer isso. Isso é erradíssimo. Erradíssimo. E se tu não pedir perdão a Deus, não se converter realmente, cara, tu tá condenado.
Mas, pior do que isso, é atribuir o que é de Deus a Satanás. Fica a dica, tá? Fica a dica. Colocando meu óculos de novo, diz aqui: vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao seu redor e disseram: eis ali, ó, olha ali quem está ali, ó. Ali é tua mãe, ó, e teus irmãos. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora a te procurar. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele, olhando ao redor para o que estavam assentados, que não entenderam com certeza isso, disse: eis aqui quem é minha mãe, quem meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. Então, continuando, ele está dizendo aqui, olha, todo pecado será perdoado, mas aquele contra o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito Santo é Deus, tá? E atribuir o que é de Deus, como eu falei, a Satanás é errado. Não é dizer assim, Espírito Santo vai tomar naquilo, não. Não é isso não, tá? Isso está bem errado. Mas tem perdão, se tu se converter. E seguindo nessa pegada aqui, os versos 31 aos versos 35, vai falar aquela célebre que diz: que minha mãe e meus irmãos, todos que guardam isso que eu estou falando aqui e as praticam, tá? Aqueles que fizerem a vontade de Deus, esse é minha mãe e meus irmãos, porque eles são chamados filhos de Deus. Entendeu? Se tu é filho de Deus, é porque tu obedece a Deus. Se tu obedece a Deus, tu é irmão de Jesus. Tu é da família de Deus. E a família de Deus é Deus e Jesus. Tá? Então, acaba aqui no verso 35 do capítulo 3, a segunda leitura da semana, a segunda leitura do ano, da jornada dos evangelhos, tá? Então, muito obrigado se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo, se inscreva no canal, dê um like se gostou do vídeo, me dê sugestões para mais vídeos, tá? Vai ficar um vídeo longo, eu sei, então muito obrigado se você chegou até aqui, tá bom? E tchau!